Bom, gente, obrigado pela presença, por participar aqui. É um prazer enorme. E vou dizer para vocês, mais do que uma liderança, a Lourdinha é cativante, né? Como eu estava falando com o Josias agora, a Lourdinha sabe falar certo na hora certa e também sabe falar errado na hora certa, né? É muito direta, né, Lourdinha? Eu tive essa semana, e nós tivemos semana passada tivemos uma reunião e ela desceu o verbo e é por aí mesmo. Eu também estive uma reunião com o Daniel essa semana e a gente tem o nosso papel de liderança, o nosso papel de executivo, né, é sim falar aquilo que o nosso pessoal precisa. O Daniel, o Josias tem que defender o trabalho deles e defendem muito bem. Como a semana passada eu falei aqui, se a gente tem que mudar alguma coisa no transporte, é nessa gestão, porque eles entendem de transporte, né? E é muito difícil mexer em transporte numa cidade congestionada. Eu costumo dizer, nós não somos contra o automóvel, nós somos a favor do quê? Do transporte coletivo. Só que não esqueçam que nós somos transporte coletivo, né? Nessa cidade aqui, se a gente quiser crescer, se a gente quiser se movimentar, se a gente quiser ter renda, nós precisamos ter mobilidade. E mobilidade, principalmente, é o transporte coletivo urbano. Só que nós precisamos transportar as nossas crianças e transportar aqueles que contratam serviço de fretamento. Eu falo aqui também, como eu disse a semana passada, como morador que mora em frente ao colégio. E quem mora em frente ao colégio sabe da importância do transporte escolar. Se todos fossem transporte escolar para o colégio que eu moro em frente, minha vida ia ser uma maravilha. Uma maravilha. Gente, morar em frente a um colégio com um monte de carro parando na sua calçada, mulher deixa a porta aberta, vai buscar a criança, é um inferno. E nesse colégio, que deve ter umas 1000 crianças, né, tem 2 vans que fazem o transporte escolar. Aquilo é um absurdo. Viu, Júlio? É um absurdo aqui. Então eu falo isso como executivo do transporte por fretamento e admirador do transporte escolar, conhecendo vocês, a importância que vocês têm. E esse plano de mobilidade não pode se furtar a reconhecer e a trabalhar com o transporte escolar com fretamento. Nós somos coletivos, apesar de ser privado. E ser privado não é doença nenhuma. É uma forma de viver, é uma forma de ganhar dinheiro e dar dignidade para quem nós transportamos. E nós não podemos esquecer que a gente transporta cidadão. Vida, evidentemente, mas nós transportamos cidadãos. E a gente não pode esquecer que cidadão também vota, que cidadão tem direito. O mesmo cidadão que está no transporte público, está no transporte escolar, está no fretamento. Então é muito difícil montar um plano de mobilidade, mas nós não podemos só trabalhar no grosso que eu digo no transporte público, que é a maior parte. Nós vamos trabalhar nos detalhes mesmo, né? Eu tive recentemente 15 dias fora, e meu filho ficou, a gente leva transporte particular para a escola, ele ficou nesses 15 dias indo transporte público. 15 dias ele acordava pelo menos 1h30 mais cedo para poder ir. Subir até fácil, e descer. Porque todo mundo sobe no transporte coletivo e vai para o centro. E aquele que tem que descer no meio do caminho? É trágico, gente. Então ele sofreu, sentiu na pele o que é isso. E a gente não quer isso para as nossas crianças, né? Não queremos para as nossas crianças, para os nossos trabalhadores. E nós precisamos de um plano de mobilidade com qualidade para atender todo mundo. Esse é o momento. Parabéns a vocês por estarem organizados. Eu quero lembrar o trabalho do Donai, de que é admirado também com o nível de detalhe. A gente não pode esquecer da equipe que está por trás, né, Ludinha? Que trabalham muito, se dedicam muito, e hoje esse trabalho foi apresentado aqui, foi de primeira. Muito obrigado.